Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda, eu sou aluna da Engenharia Química aqui da UNAERP e hoje eu vou apresentar para vocês nosso projeto de aluno para alunos, que é o Q da Química, tabela periódica e as propriedades periódicas. A tabela periódica, ela tem como principal função a organização sistemática dos elementos químicos, com base em suas propriedades, como número atômico, configuração eletrônica e recorrência dessas propriedades químicas. Ela também é importante na classificação dos elementos, como metais, os gases nobres, os metais alcalinos terrosos, semimetais, os halogênios, outros metais, os metais em transição, lantanídeos e os actinídeos. O objetivo da gente é compreender a estrutura e a organização dos elementos, identificar e prever propriedades dos elementos, relacionar a estrutura atômica com o comportamento químico. Então, o número atômico. Os elementos, eles são organizados em ordem crescente de número atômico, que é o número de prótons do núcleo do átomo. Esse número, ele vai definir o elemento e sua posição na tabela. Então, cada elemento possui um único número atômico. Por exemplo, o boro, ele tem número atômico 5, pois ele tem 5 prótons em seu núcleo. A configuração eletrônica de um elemento descreve como seus elétrons estão distribuídos nos níveis e subníveis de energia ao redor do núcleo. Então, os grupos, que são as colunas verticais da tabela, que totalizam 18 grupos, os elementos do mesmo grupo possuem propriedades químicas semelhantes e a mesma configuração na camada de valência. Já os períodos, que são as linhas horizontais da tabela, que são ao todo 7, vai indicar o número de camadas ocupadas pelos elétrons. Os elétrons, eles são distribuídos nos subníveis S, que ele vai comportar 2 elétrons no máximo, o P, que vai ser 6 elétrons no máximo, o D, que são 10 elétrons, e o F, que são 14 elétrons no máximo. Então aqui um exemplo de como que fica os grupos e os períodos na tabela periódica. Então a gente pode ver na vertical que são 18 grupos e na horizontal 7 períodos. A tabela periódica dos elementos, ela é estruturada de forma que as propriedades químicas dos elementos apresentam uma recorrência periódica, ou seja, repete-se de forma regular conforme o número atômico aumenta. Essa periodicidade ocorre porque os elementos dentro de um mesmo grupo possuem configurações eletrônicas semelhantes na camada de valência, determinando suas propriedades químicas e físicas. Então aqui um exemplo da tabela periódica, como ela está dividida. Então a gente tem ali o hidrogênio, que é um gás incolor. Depois a gente tem os metais, que ocupam a maior parte da tabela, que são materiais que possuem brilho, boa condutividade de calor e eletricidade. Do outro lado a gente tem os ametais, esses já não possuem brilho. Aí a gente tem os gases nobres, que são gases que raramente se misturam com os outros elementos. Então a recorrência das propriedades químicas. O raio atômico, ele vai diminuir ao longo do período, então da esquerda para a direita, e ele aumenta dentro de um grupo, então de cima para baixo, como ilustra a imagem. A energia de ionização, ela aumenta ao longo do período e ela vai diminuir dentro do grupo. Já a afinidade eletrônica também, ela aumenta ao longo do período e diminui dentro do grupo. A eletronegatividade, ela segue o mesmo padrão da energia de ionização. Então ela aumenta ao longo do período
e diminui dentro de um grupo. O caráter metálico, ele diminui ao longo do período e aumenta dentro do grupo. Então agora vamos praticar um pouco. Vamos então ordenar os elementos em ordem crescente de raio atômico. Então a gente tem o oxigênio, o enxofre, o selênio e o telúrio. E aí, algum palpite? Então vai ficar assim. O oxigênio, ele vai ser menor que o enxofre, pois ele está no período 2, com o menor número de camadas eletrônicas. Em seguida vem o enxofre, que está no período 3, com mais uma camada que o selênio, que está no período 4, com mais camadas que o enxofre. E por último vai ser o telúrio, que ele está no período 5, com maior número de camadas eletrônicas entre os elementos dados, conforme ilustra a figura. Vamos praticar mais um pouco então? Entre os elementos cloro, enxofre, fósforo, silício e alumínio, vamos identificar qual que é o elemento mais eletronegativo e qual que é o elemento com maior caráter metálico. Tem algum palpite? Vamos lá então. A eletronegatividade, então, ela aumenta da esquerda para a direita no período e ela diminui de cima para baixo no grupo. O cloro é o elemento mais à direita e mais acima no grupo dos elementos fornecidos. Então, nesse caso, o cloro seria o mais eletronegativo. Já o caráter metálico, ele aumenta da direita para a esquerda em um período, de cima para baixo no grupo. Então, o alumínio é o elemento mais à esquerda e abaixo entre os fornecidos. Então, que faz dele o elemento com maior caráter metálico. Então, a tabela periódica, como a gente pôde ver, é uma das maiores conquistas científicas, servindo como uma ferramenta fundamental para o entendimento da química e da organização dos elementos químicos. Sua estrutura e a relação com as propriedades periódicas permitem previsão do comportamento químico, sistematização do conhecimento e também aplicações práticas. Muito obrigada!